Olá, vamos a mais uma aula de equações e aqui continuando as aplicações das equações exponenciais. São mais 3 questões. Essa da Mackenzie 2005, se os inteiros x e y satisfazem a equação, aí você tem uma equação exponencial, então o valor de 3 elevado a x é... Bom, é interessante aqui que nós temos x e y numa mesma equação e só uma equação. O que a gente pode fazer para determinar aqui o valor de 3 elevado a x, ou do x, porque aí também nos levaria a esse valor. Vamos trabalhar aplicando aqui as propriedades de potências. Por exemplo, nessa primeira parte aqui, 3 elevado a x mais 1, o expoente é uma soma, então eu posso dividir num produto de potências. Essa propriedade aqui das potências, né? A multiplicação de potências de mesma base pode me levar, né, a uma única potência com a mesma base elevada à soma dos expoentes. Então, fazendo isso aqui, eu posso escrever como 3 elevado a x, que multiplica 3 elevado a 1. Né? Fica x mais 1, pode colocar 1 aqui. Mais 2 elevado a y, essa deixa como está. Aqui dá para aplicar a mesma propriedade, 2 elevado a y mais 2, é a mesma coisa que 2 elevado a y, multiplicado por 2 ao quadrado, menos 3 elevado a x. Perfeito? Vamos colocar o que tem x de um lado, o que tem y do outro, né? Então eu tenho aqui, ó, 3 que multiplica 3 elevado a x, menos 3 elevado a x, aparece aqui, mais 3 elevado a x, que vai ser igual a 2 ao quadrado vezes 2 elevado a y é 4, que multiplica 2 elevado a y. E aqui, mais 2 elevado a y vai ficar menos 2 elevado a y. Eu posso... acabei esquecendo aqui, é 3 vezes 3 elevado a x, né? Eu posso fazer o que aqui? Olha, 3 que multiplica 3 elevado a x, mais 1, 3 elevado a x. Vamos escrever como 4, 3 elevado a x, que vai ser igual a 4 elevado a y, menos 2 elevado a y. Isso pode ser escrito como 3 elevado, ou 3 que multiplica 2 elevado a y. Ok? Bom, esse 4, vamos escrever como 2 ao quadrado. Vai ficar melhor para a gente perceber aqui a relação entre os dois termos, os dois lados dessa nossa equação. Eu tenho aqui, ó, 2 ao quadrado, que multiplica 3 elevado a x. Aqui eu tenho 3 elevado a 1, né, quando não tem nada é 1, que multiplica 2 elevado a y. Então, o que eu posso concluir daqui para que esses produtos sejam iguais, falando aqui de números inteiros? Eu posso concluir que o x vai ser igual a 1, porque nós temos 3 elevado a x, 3 elevado a 1. E o y vai ser igual a 2. 2 ao quadrado, 2 elevado a y. Tá ok? Está aí a solução para a equação. O problema pede, né, o valor de 3 elevado a x. É 3 elevado a 1, que é 3, portanto, alternativa D. Segunda questão, num período prolongado de seca, a variação da quantidade de água de certo reservatório é dada pela função. Aqui você tem uma Q de T, né? A quantidade em relação ao tempo. É um valor Q0 multiplicado por 2 elevado a menos 0,1T. Q0 é essa quantidade inicial de água no reservatório e o QT é a quantidade após T meses. Em quantos meses a quantidade de água no reservatório se reduzirá à metade? Há uma redução porque se nós tivéssemos um expoente positivo aqui, iria dobrar, né? Ou melhor, não dobrar necessariamente porque aqui tem 0,1, mas iria aumentar, tá ok? Dobrar depois de um certo tempo. Agora, como é negativo aqui, isso faz com que a gente inverta o 2 se quiser transformar num expoente positivo, aí fica 1/2. Por isso que é uma redução aqui, vai multiplicando por meio elevado a um dado valor. Ok? E aqui fala em reduzir a metade, ou seja, quando o Q de T for igual a metade do Q0, né? For igual a meio Q0, ou Q0 sobre 2. Então a gente faz o quê? Pega essa equação, né? Essa função, vai virar aqui uma equação apenas, Q0, que multiplica 2 elevado a menos 0,1T, tem que dar metade de Q0. Né? Tem que dar meio Q0.
Tá? Bom, esse Q0 aqui a gente vai dividir tudo por Q0, vai ficar 2 elevado a menos 0,1t igual a meio. Por quê? Nós vamos ter Q0 aqui dividindo, cancela. Então, some o Q0. Tá ok? Agora é resolver essa equação. 2 elevado a menos 0,1t igual a meio. Só que meio, vamos lá, eu posso escrever como 2 elevado a menos 1. Tá? Se as bases são iguais, potências iguais, então os expoentes serão iguais. Menos 0,1t igual a menos 1. Multiplicando aqui tudo por menos 1, 0,1t igual a 1, portanto, t vai ser igual a 1 dividido por 0,1. Isso daqui vai dar t igual a 10 meses, né? Portanto, alternativa E. Depois de 10 meses, vai reduzir a metade. Você pode conferir, coloque 10 aqui no lugar de t, menos 0,1 vezes 10 vai dar menos 1, 2 elevado a menos 1, tá? É meio, então reduz a metade. Vamos a mais uma. Da Estadual de Londrina, considere as soluções reais. 3a que multiplica 3 elevado a 7x, 3a não, 3 elevado a e que multiplica 3 elevado a 12 igual a 1. Se eu considerar aqui o a igual a x ao quadrado, então a diferença entre a maior e a menor raiz, né, raízes dessa equação, tem que dar um desses 5 valores aqui. Tá? Bom, então a gente vai substituir o a por x ao quadrado. Eu vou ter a seguinte equação. 3 elevado a x ao quadrado, que multiplica 3 elevado a 7, que multiplica 3 elevado a 12, igual a 1. Tá? Bom, dá para aplicar aqui a propriedade da soma de potências de mesma base. Nós vamos conservar a base e somar os expoentes. Então, nós teremos x ao quadrado mais 7x mais 12 igual, e já vamos escrever o 1. 1 você consegue escrever em qualquer base, né? Exceto 0, lógico. Tá? Por quê? Porque qualquer valor não nulo elevado a 0 dá 1. Então aqui fica 3 elevado a 0. Pronto, igualei as bases, né? Base 3 e base 3. Aí basta então igualar os expoentes. X ao quadrado mais 7x mais 12 igual a 0. Agora é resolver essa equação de segundo grau, por Bhaskara, pelo método que quiser. Eu vou fazer aqui por soma e produto, né? A soma é menos b sobre a. Menos b sobre a. Vamos lembrar aqui, né, que o a é o coeficiente do x quadrado, é 1. O b é o coeficiente do x, é 7. E o c é o termo independente, que é 12. Então aqui nós vamos ter menos o 7 sobre 1, é menos aqui, que vai dar menos 7. Essa é a soma das raízes. O produto é c sobre a, portanto, 12 sobre 1, que dá 12. Pensar em dois números que se eu somar vai dar menos 7, e se eu multiplicar vai dar mais 12. Portanto, essas raízes aqui, né, vão ser x1 igual a menos 3 e x2 igual a menos 4. Tá? Porque se somar menos 3 com menos 4 dá menos 7, se multiplicar dá 12. Portanto, a maior é menos 3, a menor é menos 4. A diferença entre a maior, menos 3, e a menor menos o menos 4, isso daqui vai dar menos 3 mais 4, que é igual a 1. Portanto, está aqui a alternativa D. Bom, assim eu fecho a parte de equações exponenciais. Não totalmente, porque próxima aula eu vou começar a falar de logaritmos, equação logarítmica, mas antes de entrar nas equações logarítmicas, eu vou aplicar logaritmos na resolução de equações exponenciais, porque nós vimos agora em quase todas as situações aqui, né, para resolver, uma igualdade de bases, né? Você tinha lá uma base A elevada a um determinado expoente, igual a uma base A elevada a um outro expoente, a gente igualava esses expoentes. Ok, mas há situações como, por exemplo, 3 elevado a x é igual a 2 elevado a 5.
como resolver uma equação exponencial desse tipo, em que eu não consigo escrever aqui na mesma base. Aí, nesse caso, a gente vai utilizar logaritmo para poder resolver, né? Logaritmo, tanto log de base 10, aliás, qualquer base. Geralmente nós usamos base 10, né? E o ln, o logaritmo natural, o logaritmo de base e. Tá ok? Então, próxima aula, revisão de logaritmos, de suas propriedades que serão necessárias. Nós vamos retomar a parte de equação exponencial utilizando log, para depois falar das equações logarítmicas. Até lá!